Podemos nos assentar um instante. Bem-aventurados e mal-aventurados. Primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Jeremias desmascara as falsas seguranças pessoais e sociais. Quem confia demais em si mesmo e não confia em Deus, quem busca as forças somente em si mesmo, é como uma árvore seca. Quem busca, coloca a sua confiança em Deus, é como uma árvore frondosa que dá bons frutos. Por isso, a palavra-chave da liturgia da palavra deste final de semana, para nós, é confiar. Como está a nossa confiança em Deus? Será que ela é verdadeira? Confiar significa lançar o fundamento, a base sólida e a vida como um todo. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, buscamos segurança. Mas muitos de nós já experimentaram a desilusão em ter colocado a sua segurança em coisas ou em pessoas. É esse alerta que a palavra de Deus nos faz hoje. Jamais depositar a nossa esperança em coisas ou em pessoas. As coisas porque elas vêm e vão. As pessoas porque elas podem nos decepcionar. Elas podem também partir no momento da sua morte, né? Quando nós depositamos nossa esperança somente nessas realidades, a gente acaba ficando frustrado. Quando colocamos a confiança demais em nós mesmos, ela se torna autossuficiência, orgulho. Quando colocamos a confiança demais nas pessoas ou em outras coisas, elas se tornam idolatria. E no Evangelho, hoje, Lucas continua nos ensinando o que é importante, o que é fundamental para ser feliz. Para tanto, ele nos fala hoje das bem-aventuranças. Bem-aventuranças que nos lembram um pouquinho lá do Êxodo, capítulo 19. Lá, Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus e depois ele desce para comunicar esta lei ao povo de Israel. Hoje, Jesus é o próprio Filho que desce para comunicar o novo modo de vida do reino dos céus, as bem-aventuranças. E Jesus mostra que a misericórdia é a nova lei, o código de vida para quem acolhe o reino. As bem-aventuranças não são normas para serem seguidas a título de obrigação. As bem-aventuranças são um convite a uma experiência de vida. Nas bem-aventuranças, Jesus, mais do que colocar mandamentos, Jesus quer mostrar o que Deus faz pela humanidade. Um Deus que está próximo de nós, um Deus que consola os tristes, um Deus que alimenta os famintos, um Deus que dá o reino dos céus, a plena comunhão com Ele a quem se faz pobre, a quem confia nele. Essa é a mensagem central das bem-aventuranças.
E o maior dom que Deus quer dar para nós não se reserva a esta vida, é a vida eterna. É o que São Paulo vai dizer na segunda leitura, na carta aos Coríntios. Começou a circular na comunidade a ideia de que não havia mais ressurreição. Ressurreição era uma coisa que inventaram e que não teria ressurreição. São Paulo então tem que chamar a atenção, falar: olha, gente, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não venceu a morte, nós estamos aqui perdendo tempo. Porque na comunidade de Corinto, um grupo lá estava vivendo de uma maneira mundana, confiando nas riquezas deste mundo, aproveitando dos prazeres, como se não tivesse um depois. São Paulo vai fazer este alerta, né? Se nós não cremos na ressurreição, nós perdemos um grande dom, o grande dom que o Filho de Deus nos deu. Mas para colher este dom é preciso estar em vigilância. E hoje a palavra das bem-aventuranças, que resume isso, é pobreza. Mas de que maneira? Como assim pobreza, padre? Será que é só pobreza material, não ter nada, ser miserável? Não é disso que a palavra de Deus está falando. Pobreza vai muito além. É um modo de vida, de quem reconhece que não basta a si mesmo, de alguém que reconhece que precisa de Deus. É por isso que nós cantamos o Salmo: é feliz quem a Deus se confia. No Antigo Testamento, ser pobre não significava ter bênção divina. Pelo contrário, a riqueza era sinal da bênção divina. Ser pobre significava ser desprezado por Deus. Não ter riqueza significava, de alguma maneira, que havia algum pecado ali e Deus não estava abençoando aquela pessoa. Jesus vem corrigir isso, mostrando que as bem-aventuranças não olham especificamente para uma solução social, político-econômica, mas para a misericórdia de Deus. Ser pobre é ter um coração misericordioso, um coração aberto, um coração obediente, disponível para Deus. Isso nos deveria fazer pensar: para onde está caminhando a minha vida? Quais as minhas opções fundamentais? Esse tempo da pandemia tem nos feito pensar muito aquilo que a gente acumula, né? Será que vale a pena acumular tanto? Até mesmo coisas banais, sendo que muitas vezes a morte pode bater à nossa porta repentinamente e nós não estarmos preparados. Será que eu estou preparado para o meu encontro definitivo com Deus? Tem certas coisas que são irônicas, né? Eu ouvi falar uma história aí verídica, né? Rico, não vou falar o nome nem de onde, né? Mas a história é verídica. Terminou de construir um prédio, né? Suntuoso, maravilhoso, e aí veio a Covid e morreu. Aí a pergunta é: o que edificou na sua pessoa para o reino dos céus? O que vai levar? A riqueza? Não. Precisa parar para pensar. Eu estou nas bem-aventuranças ou estou nas mal-aventuranças? Errando os caminhos, absolutizando aquilo que não deve ser absolutizado, colocando em primeiro lugar aquilo que não deve ser colocado em primeiro lugar.
Que hoje a palavra de Deus seja para nós um conforto e ao mesmo tempo um chamado de atenção. Eu já falei para vocês várias vezes, o Papa Francisco lançou esta carta, essa exortação apostólica, Alegrai-vos e exultai, Gaudete et exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. E aqui o Papa faz uma bonita reflexão sobre as bem-aventuranças, mostrando em que consiste ser bem-aventurado. Eu só queria destacar rapidamente um breve elemento sobre as bem-aventuranças. A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. Essa é a chave para nós também participarmos dos bem-aventurados, sermos bem-aventurados. Abrirmos o nosso coração, deixarmos Deus nos conduzir, amarmos, perdoarmos, fazermos o bem, pois esse é o único tesouro que conta para o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos